nossa promessa foi de que, após a conclusão do inquérito que o coordenador da Comissão de Reforma havia pedido para instaurar, no que tange àquela polêmica da ata notarial do quarto cartório, então nós havíamos dito na altura que tão logo findasse este inquérito e haveríamos de chamar os senhores jornalistas para dar o resultado deste inquérito. Então estamos aqui para isso. O inquérito durou mais ou menos 30 dias e nós apuramos, e estamos aqui para, com verdade, informar. Nós apuramos que houve irregularidades no processo de tramitação no que toca à certificação da ata da Igreja Universal do Reino de Deus, da Assembleia Geral Extraordinária do dia 24. Eu quero aqui sublinhar o seguinte: irregularidade na tramitação da certificação da ata. A ata é verdadeira. A irregularidade foi na tramitação e que, em fórum próprio, nós chamamos o escritório de advogados que na altura teve essa responsabilidade, inquirimos o que havia se passado. Em simultâneo, houve também encontros com a direção do quarto cartório e com a Direção Nacional de Registros e Notários. Bom, ficou claro lá nesses contactos que os selos, as assinaturas que o escritório de advogados havia colocado não tinham nada a ver com o quarto cartório. Então nós fizemos uma participação à Ordem dos Advogados por conta dessa irregularidade, mas, por outro lado, também pedimos que fosse regularizado o processo de certificação da nossa ata. E, desculpa ser repetitivo, o problema não esteve com a ata da igreja, não. O problema foi na tramitação. Escrevemos a quem de direito, já usando um outro escritório de advogados, escrevemos para a Direção Nacional de Registro e Notário, que responderam positivamente. Então, o processo de tramitação para a certificação da ata foi regularizado. Eu tenho aqui alguns exemplares e que vamos fazer chegar aos senhores jornalistas. Foi regularizado o processo. Aqui, termo de certificação de outros atos. Então, depois deste ato de certificação, cumprimos alguns outros trâmites a pedido do próprio cartório e, graças a Deus, estamos aqui hoje para tranquilizar os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, em particular, e toda a sociedade angolana, que o processo da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus está concluído e está de forma legalizada. Bom, dito isto, e passo já até para o segundo ponto, diante desta certificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária, os legítimos representantes da Igreja Universal do Reino de Deus de Angola é a Comissão de Reforma. Ou seja, todos que praticarem atos
seja que tipo de atos for, gestão ou não, que não seja a comissão de reforma, está a incorrer no erro e quiçá até no crime de competências que não lhes pertencem. Então, os únicos que podem representar e praticar atos em nome da Igreja Universal do Reino de Deus é a Comissão de Reforma. Dito de outro modo, quem representa diante das autoridades, diante das instituições públicas e privadas, dentro e fora do país, quem representa a Igreja Universal do Reino de Deus é a Comissão de Reforma. E aqui gostávamos de fazer um apelo a todos aqueles que são parceiros da Igreja Universal, a todas as instituições e até mesmo as estatais, que respeitem aquilo que saiu da Assembleia Geral Extraordinária do dia 24 de junho do corrente ano. Ou seja, se querem abordar qualquer questão, se querem tratar algum assunto institucional com a Igreja, procurem os seus legítimos representantes, que aqui nós já deixamos claro. Bom, podemos partir já para o terceiro ponto. Penso que os jornalistas e a sociedade em geral têm acompanhado esse processo de apreensões de locais de culto, que nos afeta a nós como igreja. Porém, estamos afetados, mas tranquilos, porque acreditamos que a verdade e a justiça sempre prevalecem. E aqui abro um parênteses e peço aos membros para terem calma e muita paciência. Não deixem de fazer as suas orações para que esse processo termine o mais rápido possível. Fecho meu parênteses. Bom, diante de um mandado como esse, nós, como igreja, só temos que cooperar e obedecer às autoridades. Nós, como igreja, só temos que cooperar e obedecer às autoridades. Então, penso que os seus jornalistas passaram pelo templo, lado de fora, e viram que o templo está selado. Este e tantos outros espalhados pela cidade de Luanda. Então, é uma realidade que nós temos que lidar e queremos muito que esse processo seja o mais curto, o mais breve possível. Bom, vamos já para o quarto ponto. Nós, no começo deste processo que vamos chamar aqui caso Iurde, ano passado, os pastores nativos, os pastores angolanos, que foram os signatários, os subscritores do manifesto pastoral, em N, e aqui o N é propositado, em N ocasiões, tentaram resolver esta questão de forma, vamos dizer assim, no espírito de irmandade. Eu, particularmente, fiz alguns contactos com o então presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Bispo Pedro Correia da Silva. Estou a me referir ao ano passado, onde eu aconselhava ao bispo, até porque é o nosso bispo, nosso amigo, nosso companheiro, e as nossas relações, digo aqui, são boas.
eu aconselhei ao senhor bispo para pedir ao bispo Honorilton Gonçalves para conversar, para sentar com o bispo Valente Luís. Pedi algumas vezes. E outras vezes que o fiz com outros pastores, inclusive até pastores de nacionalidade brasileira, que deveriam aconselhar o bispo Honorilton Gonçalves para sentar com o bispo Valente e os pastores que haviam assinado o manifesto pastoral. Mas infelizmente, e aqui reforço, infelizmente, não houve receptividade dessa tentativa de diálogo. E, para nossa tristeza, e acredito para vós também que vão ouvir o que saía da boca da outra parte, não negociamos, não conversamos com o diabo, não conversamos com demônios. Ora, não é assim que nós vemos os nossos irmãos. Não os chamamos de diabos, não os chamamos de demônios, mas os vemos e sempre os veremos como nossos irmãos. Como nossos irmãos. Então, todas as tentativas no ano passado, no começo deste ano de 2020, em que o bispo Valente Luís e os pastores que estão na reforma, todas as tentativas de diálogo não teve sucesso. A Procuradoria justificou que havia grandes indícios de crimes. Não podemos aqui deixar desapercebida essa afirmação da PGR. Grandes indícios de crimes. E nós, Comissão de Reforma, acreditamos piamente que as denúncias que se tornaram públicas através do manifesto pastoral de 28 de novembro, nós acreditamos que as investigações e depois, então, em tribunal, vai ficar provado que as denúncias são verdadeiras. Não infundadas como, certa ocasião, o senhor bispo Edir Macedo disse que as acusações eram infundadas. Não. Se fossem infundadas, esses passos que a PGR deu não ia culminar com essas ações que já frisei. E mais, para nossa surpresa, depois dessas apreensões, depois do processo evoluir como está, fomos surpreendidos com um contacto onde a liderança brasileira pedia um acordo. Ou seja, agora a Comissão de Reforma e os seus componentes já não são demônios, já não são diabo. Então, a liderança brasileira pediu um acordo, mais ou menos 20, 25 ou 30 dias atrás. E, obviamente, nós, Comissão de Reforma, pedimos para formalizar. E, para o nosso espanto, ao invés de ser formalizado a intenção, vem um draft do acordo. Ora, entre os pontos do acordo, caros jornalistas, obreiros, membros, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus, num dos pontos do acordo, diz assim: vamos negociar, vamos conversar, mas que seja retirado
as queixas, crimes, nós, Comissão de Reforma, nós não temos nada a temer. Nós não temos nada a temer. E compreendemos que esse acordo tem no nosso entender, um único propósito. Pelo menos ficou expresso isso. Que seja retirado a queixa-crime. Mas graças a Deus, que quando se trata de crimes, e crimes da natureza em que a liderança brasileira está a ser acusada, não compete a instituições ou a cidadãos retirarem ou manterem a queixa-crime. E, aliás, quem instaura o processo crime é, em primeira instância, o Ministério Público, porque os crimes foram denunciados publicamente. Então, caros jornalistas e quem nos assiste, tirem as vossas próprias conclusões. Tirem as vossas próprias conclusões. E para finalizar a minha participação, nós queremos fazer aqui, mais uma vez, além do primeiro apelo que o Bispo Valente Luís fez na primeira conferência deste ano, de reconciliação. O Bispo já havia feito este apelo e nós estamos aqui para apelar a todos os membros da Igreja Universal, todos os obreiros, todos os pastores, independente da sua nacionalidade, que se reconciliamos. Somos uma família como cristãos, filhos do mesmo Pai. Somos uma família porque congregamos a mesma igreja e comungamos a mesma fé. Então, apelo aqui a todos os membros da Igreja Universal, independente das tuas posições, independente daquilo que você ouviu sobre todo esse caso da Iurde, vamos nos reconciliar. Vamos fazer aquilo que sabemos fazer, que é amar o próximo. Aliás, esse é o segundo maior mandamento. Então, vamos deixar as diferenças de lado e nos reconciliar para que juntos continuemos com a missão que Jesus Cristo nos delegou aqui nesta terra.